em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É o segundo artigo do símbolo da fé que nós vamos explicitar hoje. Quem é Jesus? Quem somos em Jesus? Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Mostra quem somos nele. Nós somos pessoas chamadas a ter os mesmos sentimentos, o mesmo modo de vida, de pensamento, de ação que existiam em Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é aquele que, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ou seja, por viver um esvaziamento, uma servidão, uma humilhação e uma obediência extrema, fiel, ele morreu na cruz e Deus não o deixaria na sepultura da morte, da escuridão. Por isso Deus o exalta acima de tudo e lhe dá o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Senhor. Este é o núcleo do anúncio da fé, o resumo da fé cristã. Nós temos na íntegra aqui o símbolo da fé, dividido em 3 partes, justamente para delimitar as 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Ontem nós falávamos sobre o Pai. Hoje, ou a partir de hoje, do 2º ao 7º artigos, nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua identidade como Cristo, como Filho unigênito, como Senhor, e a sua missão. E depois falaremos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho e o Senhor. O que significa a palavra Jesus? Jesus significa Deus salva. Nós temos em mente que desde a criação, Deus faz ou inicia a história da salvação. Ou seja, Deus cria para salvar o que cria. A história da salvação, então, é a história de uma relação amorosa entre Deus e o seu povo. Em Jesus, a história da salvação é levada a termo, à plenitude, porque em Jesus, Deus, de fato, desce entre nós, se entretém conosco, se autocomunica, fala de si mesmo plenamente para toda a humanidade. Fala quem ele é. Por isso, o próprio nome Jesus significa Deus salva. Na pessoa de Jesus, Deus salva a sua humanidade. É em Jesus que nós conseguimos a salvação pela força do Espírito Santo. E salvação é estar em comunhão com Deus. O contrário de salvação, a perdição, é o afastamento de Deus, é o pecado. Por isso, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo, é, de fato, o Cordeiro de Deus, porque com sua vida ele nos aproxima de Deus. Sendo a palavra de Deus, o verbo de Deus, vindo ao nosso encontro, faz com que a humanidade, que somos todos nós, vá ao encontro de Deus, a comunhão com Deus, a relação com Deus. Por isso que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, porque nele Deus salva.
Cristo significa em hebraico Messias ou ungido. Ungido é aquele cheio do Espírito para uma missão, seja o sacerdote, o profeta, o rei, lá no Antigo Testamento, tinham as suas missões dentro do povo de Israel. Cristo, então, ele é Messias porque ele é ungido para a missão de mostrar o Pai para cada um de nós. Ele é um Messias diferente, inesperado, porque tinha-se a ideia de que o Messias voltaria e instauraria um reino político aqui na Terra e salvaria Israel de outros poderes, salvaria Israel de outras potências que até então o oprimiam. Mas Jesus, ele mostra-se como um Messias diferente, inesperado, porque não vem nessa lógica triunfalista, gloriosa, poderosa. Ele é um Messias que nasce numa manjedoura, um Messias pobre, um Messias que no seu desprendimento fica ao lado dos pobres, dos marginalizados. É o Messias que morre na cruz, é o Messias que ama e ama a todos. Então, por isso é um Messias diferente, um Messias inesperado. Outra característica de Jesus é ser filho unigênito. Jesus, só ele é filho de Deus Pai, porque só ele é o verbo, a palavra que desde sempre estava voltada para o Pai. Nós somos filhos adotivos porque Jesus, vindo assumir a nossa natureza humana, possibilitou que nele nós sejamos filhos e filhas do seu Pai, que depois passa a ser também o nosso Pai. Isso está bem expresso na oração do Pai Nosso. Jesus ensina aos seus discípulos a rezar Pai Nosso, ou seja, ele alarga a experiência com seu Pai para os seus discípulos também fazerem essa experiência de ter um Pai e de ser chamado de filho e filha de Deus. Essa experiência nós fazemos no batismo, fazemos na nossa vida cristã, já que somos filhos e filhas de Deus Pai por meio do Filho Jesus Cristo. Ele, sendo filho único, é o único que estava voltado ao Pai desde sempre. Por isso, queremos conhecer o Pai como ele é, olhemos para o Filho que fez morada entre nós e assim nós saberemos como é o Pai, de que jeito o Pai vive. O Filho nos mostrou então, Jesus Cristo, nos mostrou o rosto humano do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. A terceira característica de Jesus de Nazaré é que ele é Senhor. Senhor vem do grego Kyrios. Kyrios traduz o nome impronunciável de Deus. O nome impronunciável de Deus lá no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, é traduzido por Kyrios, ou Senhor. Quando nós falamos que Jesus é o Senhor, nós estamos falando que em Jesus Deus mesmo se revela, como Tomé expressa numa soleníssima profissão de fé, quando Jesus mostra as chagas ou a sua mão para ele. Meu Senhor e meu Deus, ou seja, Tomé coloca Jesus na mesma dignidade que Deus, chamando-o de Deus e chamando-o de Senhor, já que Senhor era somente uma atribuição a Deus. Quando nós falamos que Jesus é o Senhor, nós estamos falando que Jesus tem a mesma condição divina. Jesus tem natureza divina. Só Jesus nos mostra o Pai e nos leva ao Pai. Isso é salvação. Ter acesso ao Pai é salvar-se, porque fomos criados para a relação com Ele. E só em Jesus nós conseguimos essa salvação, porque só Jesus nos mostra plenamente
quem é o Pai e o modo pelo qual podemos chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somos nele, ou seja, em Jesus, no Filho, filhos do Pai, na força, na ação do Espírito Santo. Isso é salvação e aqui expressa bem a Trindade. Amanhã, então, nós continuaremos essa breve formação com o terceiro artigo do símbolo da fé, que também fala da pessoa de Jesus Cristo. Mas vamos agora, a partir de amanhã, falar de sua vida a partir da encarnação, do fato de ele ter sido concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria.